Eleitores da região nordeste do país viraram alvo de ataques xenofóbicos nas redes sociais após o primeiro turno das eleições. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, liderou a votação nos 9 estados da região. A maioria das mensagens preconceituosas são de perfis de apoiadores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Com todas as urnas apuradas, o petista teve 48,43% dos votos e o atual chefe do executivo, 43,2%. Eles se enfrentam agora no segundo turno, no próximo dia 30 de outubro. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Gabriela Amorim, que é advogada e consultora em políticas de diversidade e inclusão, e falar ao vivo com a gente aqui, direto de Goiânia. Doutora, boa noite. Boa noite, Jordevá. É um prazer estar aqui participando do programa. Boa noite para todos os telespectadores. Prazer é nosso em recebê-la. Esses ataques que estão acontecendo via internet são crimes? Sim, Jordevá, é muito importante a gente deixar isso claro, né? Especificamente com relação ao crime de xenofobia contra nordestinos, que é o que a gente infelizmente tem visto acontecer, não somente nesse pleito, é bom a gente esclarecer. Esse é um crime que vem crescendo aí à medida, né, que a gente vem avançando nas eleições. Basta dar uma pesquisada no SaferNet, que é uma associação que trata justamente da defesa dos direitos humanos na internet aqui no Brasil há 16 anos. E eles têm acompanhado esse crescimento dos crimes de xenofobia, notadamente durante os anos eleitorais. Então, é muito importante a gente deixar claro. Então, como eu ia dizendo, a legislação brasileira não tem especificamente um tipo penal que verse sobre isso. Então, hoje se aplica, por analogia, por equiparação, o crime de racismo, previsto na Lei 7.716, que define os crimes de preconceito contra cor e raça, né? E o artigo 20 lá, a gente consegue sim enquadrar essas condutas xenofóbicas nas condutas, né, descritas lá no artigo 20. Pois é, inclusive um vídeo que viralizou foi de uma advogada de Minas Gerais, não é isso? Fazendo críticas em relação à questão dos nordestinos. Isso viralizou. E não só esse caso também, mas nas redes sociais a gente tem muitos outros ataques. Quem que deve agir nesse momento em relação a isso? Com relação à responsabilização, Jordevá, como eu disse, né, a gente tem hoje uma lei que a gente consegue sim equiparar esses crimes. Isso pode ser denunciado ao Ministério Público, né, e o Ministério Público pode ter uma atuação na esfera criminal ou também na esfera civil, né, por meio de ações civis públicas. No caso dessa advogada mesmo especificamente, já há propositura de uma ação civil pública no âmbito da defesa dos direitos difusos e coletivos, em que há o pedido de uma indenização, né? Então, além dessa questão criminal, a gente tem a possibilidade, sim, de uma responsabilização civil dessas pessoas, tanto na esfera coletiva quanto na esfera individual. Caso essa ofensa, né, ou esse crime de ódio, é bom a gente deixar claro que a xenofobia nada mais é do que um crime de ódio, de intolerância, e que deve ser rechaçado por todo cidadão, por todo brasileiro, por todo ser humano, né? Então, ela pode denunciar isso no Ministério Público, nas delegacias de polícia, pode requerer uma responsabilização civil por danos morais também, pode ensejar. E também eu acho muito importante, Jordevá, a gente não esquecer da reprovação social, que é extremamente importante nesse contexto. Ali denunciar um comentário xenofóbico, racista que você vê na sua rede social. Se isso acontecer no seu grupo de WhatsApp ou nas suas rodas familiares e de amigos, também se posicionar contrário a esses comentários. Doutora, na verdade é o seguinte, o Ministério Público não poderia fazer uma ação coletiva, já que é contra toda uma região de vários estados? Sim. Quando eu disse em relação à questão dos direitos difusos e coletivos, é justamente nessa competência que o Ministério Público atua. E com relação a essa advogada, foi proposta uma ação civil pública justamente nesse sentido, Jordevá. Tá certo. Doutora, muito obrigado pelas explicações. Uma boa noite. Boa noite, foi um prazer. Prazer foi nosso.